Gente, tudo bem com vocês? Eu preciso de um bordão, né, pra gente poder começar, assim, que não seja oi, tudo bem, pra ter um... E aí, né, agora eu descobri que nos vídeos, né, a maioria dos youtubers tem essa frase do comecinho, assim, tchan, e eu não tenho ainda uma frase pra nós. Mas sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais uma live do Multivozes em 30 minutos. Como vocês sabem, a nossa live tem 30 minutos, então fiquem aqui com a gente. E a ideia é que a gente possa trocar bastante conteúdo nesse tempo. Hoje, inclusive, se preparem que eu trouxe anotações, a gente tem slide, vai ser daquele jeito. Porque eu tinha prometido pra vocês que hoje ia ser live com convidado. E não vai ser uma live especial, provavelmente vocês já viram, inclusive no card, né, de divulgação que tava só eu. E a ideia é que a gente possa trocar um pouquinho e sobre uma coisa que vocês amam, tarará, rufem os tambores, teremos ferramenta prática. Sim, uma ferramenta que para nós do Multivozes é uma ferramenta muito importante. A gente usa muito nas mentorias com os professores, a gente usa nas consultorias com as escolas, a gente usa com adulto, com criança, com adolescente, a gente usa com todo mundo porque ela é uma ferramenta muito simples de ser usada, ela tem várias maneiras de ser usada e hoje a gente vai explicar para vocês as principais maneiras e por que ela é importante, de que forma ela é importante. Então, bom... para vocês, na verdade, entenderem a ferramenta, antes de eu mostrar e atirar vocês no conteúdo, a gente precisa entender por que essa ferramenta é importante e em que contexto ela surge. E aí eu vou começar contando para vocês uma frase assim, que é: vocês não têm só 5 ou 6 emoções. Sim, eu sei, isso pode ser uma informação chocante. Principalmente para quem viu Divertidamente. Olha o que a gente tem aqui. Principalmente para quem viu Divertidamente, isso pode ser um choque. Não, a gente não tem só aqueles bonequinhos fofos dentro da nossa cabeça. A gente, na verdade, tem muito mais do que isso. Mas muito mais do que isso mesmo. E tá, Mari, mas qual mais do que isso? A gente tem 10, 15, 20? Gente, pensem que só no jogo do Multivozes a gente escolheu 24. Mas, ainda assim, isso é um recorte muito pequeno. Pensem que ele é para crianças e adolescentes. Então, eu tenho para dizer para vocês que a gente sente mais de 34 mil emoções diferentes. Então, eu sei que é uma grande loucura a gente chegar aqui para vocês e dizer: vamos decorar 34 mil? Aí vocês poderiam me dizer: impossível. E eu concordaria com vocês, até porque, pasmem, além de tudo, essas emoções mudam de significado ao longo do tempo, em lugares diferentes, né, em culturas diferentes. Essas emoções, elas significam coisas diferentes. Então, realmente tem muita coisa aí pra gente pensar e pra gente trabalhar. E aí, essa ferramenta vem com a ideia de ajudar vocês a trabalharem essa questão das emoções. E não é uma ferramenta que foi criada pelo Multivozes. Normalmente a gente prioriza ferramentas que a gente criou para trabalhar aqui com vocês, mas hoje a gente vai trazer essa, que foi criada por um psicólogo americano, que é o Dr. Robert Plutchik. E ele já estudava emoções e ele criou uma maneira mais fácil, mais visual de a gente trabalhar a questão das emoções. E é por ela ser tão simples e tão visual que eu gostaria de mostrar ela para vocês hoje, que a gente separou ela para vocês hoje. Então, eu vou ir mostrando aqui para vocês um pouquinho da ferramenta e vou explicando. Mas antes disso, eu queria comentar com vocês algumas outras coisas. Eu falei que as emoções, elas mudam de significado ao longo do tempo. O que eu quero dizer com isso? Vou dar um exemplo para vocês. Tem uma historiadora que fala bastante sobre emoções, talvez alguns de vocês até conheçam ela. Ela chama Tiffany Smith. Ela fala sobre a história das emoções, o que elas significavam, o que elas significam hoje, e ela fala sobre a importância de a gente, além de saber quais são essas emoções e se familiarizar com novos termos, a gente também entender o que elas de fato querem dizer no nosso tempo e no nosso espaço. E ela contou uma história que eu achei muito interessante, por isso eu tô trazendo para vocês, que é a questão da nostalgia. Antes do século XX, as pessoas morriam de nostalgia. Nostalgia era um diagnóstico, inclusive, e que levou muitas pessoas à morte.
E muitas pessoas... Claro que nostalgia não queria dizer naquela época a mesma coisa que ela quer dizer hoje. Então, a gente não tá falando de saudade de um tempo que já passou. A gente tá falando saudade de um lugar, e de um lugar específico que gera reações no nosso corpo e que gera febre, adoecimento, fraqueza, depressão e que levava as pessoas até a morte. Então, claro que a gente mudou o significado de nostalgia. Hoje as pessoas não morrem de nostalgia e as pessoas não morrem do que do que ficou como conhecido como esse sentimento que as pessoas tinham, que é a saudade de casa, né? A gente traduz assim para o português como saudade de casa, em inglês a gente chama de homesick, e a gente sabe que hoje em dia as pessoas não morrem disso, embora se sintam mal, tenham reações físicas em relação a isso, muito amenizado pelo encurtamento das distâncias, voos, pela internet, né, que nos permite mensagem, vídeo, chamada de vídeo, permite isso que a gente está fazendo aqui. Vocês estão me vendo nesse exato momento, então não precisam ficar com muita saudade de casa aqui do Multivozes. Se vocês não estão participando, vocês podem assistir depois, então tá disponível. E então a nostalgia, ela mudou muito o seu significado ao longo do tempo. E ela é só um exemplo, né? A gente teria outros exemplos para trabalhar nesse mesmo sentido. E quando a gente percebe isso, quando a gente percebe que houve uma mudança de significado, a gente entende também a importância de conversar com pessoas de gerações diferentes sobre como elas significam cada uma das emoções que elas estão sentindo, porque isso é de acordo com o que elas estão vivendo naquele momento e no tempo delas, na cultura delas. E a cultura muda muito e mudou muito também com o advento da internet. A maioria dos professores que trabalham com a gente viveu ou sem a internet ou logo com o nascimento da internet, ainda uma internet muito precária, muito diferente dessa internet de livre acesso dos alunos. Então, quando a gente está falando sobre uma mudança tão grande, a gente está falando também uma maneira de perceber as emoções de forma diferente. E aí vocês veem também que isso não é uma coisa de criança, né? Pensar sobre a identificação, o reconhecimento e nomear as emoções. Eu sei que aqui no Multivozes a gente já falou muitas vezes disso. Se vocês acompanham o conteúdo do Multivozes, vocês já devem ter ouvido a gente dizer que é importante aprender a nomear as emoções. Não à toa a gente fez o jogo, né? Mas talvez a gente não tenha se detido tempo suficiente nesse assunto para mostrar para vocês o quanto isso é importante. E é tão importante que é o que permite vocês estarem atentos a quando vocês sentem essas emoções e serem capazes de precisar o que é e o que não é o que vocês estão sentindo, mas também, mais do que isso, é o que permite vocês passarem a ter sentimentos diferentes. Sim, porque quando a gente sabe que esse sentimento existe, a gente sabe que essa emoção existe, a gente também pode passar a sentir ela de uma maneira diferente. A gente começa a perceber a existência dela. Por isso que é importante a gente se familiarizar com os termos e não é só uma tarefa chata ou pro forma. É realmente uma nova maneira de sentir. É uma expansão da nossa capacidade de sentir. Por isso é que se familiarizar com os termos é tão importante. E nesse sentido de a gente se familiarizar com os termos, eu comentei rapidinho sobre a Tiffany Smith, né? Sobre o TED dela, mas eu vou comentar com vocês também um livro dela, que a gente usa muito no Multivozes. Eu vou até compartilhar a capa aqui se vocês quiserem anotar ou dar print. Vocês sabem, né, que tudo que a gente fala aqui fica disponível para vocês depois. A gente manda essa ferramenta para todo mundo que nos solicita por mensagem. A gente envia gratuitamente todo o material que vocês virem aqui. Mas igual a gente coloca aqui para caso vocês queiram já dar um print, já comprar. Eu sei como é que é, eu também assisto e quero comprar na mesma hora. O livro dela é esse aqui. É o The Book of Human Emotions, An Encyclopedia of Feeling, From Anger to Wanderlust. Então é o livro das emoções, uma enciclopédia dos sentimentos, da raiva ao Wanderlust, que seria essa vontade, esse sentimento que nos dá da vontade de viajar ao mundo. Então essa é a capa do livro. Infelizmente esse livro só tem em inglês por enquanto.
Quem me recomendou esse livro foi o meu pai, que tá aqui na live, inclusive, nos assistindo. E eu mostrei ele para as gurias e a gente usa muito no Multivozes já faz muito tempo. Então ele é muito, muito importante no nosso trabalho. Ele é um livro como se fosse um dicionário mesmo, né? Tem o nome da emoção e a descrição, mas não é uma descrição tão simples quanto a do dicionário, um pouco mais profunda, inclusive explicando, né? O que ela de fato significa, da onde isso vem, dentro dessa ideia de a gente, além de saber os termos, saber um pouquinho mais. Agora, se vocês quiserem trabalhar com crianças e adolescentes, o significado das emoções, talvez vocês precisem de algo um pouco mais simples do que isso, do que esse livro, que é bem, bem denso, assim, bem intenso. E aí vocês podem usar, claro, além do jogo do Multivozes, né? Tem que fazer o próprio jabá da empresa aqui. Vocês sabem que cada emoção do jogo do Multivozes tem a descrição e tem também uma provocação no sentido da conversa, que é muito importante e é um dos maiores diferenciais do nosso jogo, porque ele permite que essa conversa seja para trazer o significado para cada um e possa refinar, né, esse conceito dessa emoção de uma maneira diferente. Então, além do jogo do Multivozes, que obviamente eu recomendo muito, tem um outro livro que a gente usa bastante, os professores que trabalham com a gente usam bastante. Vocês já devem ter visto, tem post dele aqui também. Ai, cortou aqui, ó. Ai, não sei como diminuir, gente. Mas o nome é Emocionário. Vocês já devem ter visto, tem post aqui, depois a gente manda pra vocês também a referência para vocês não perderem, fiquem tranquilos. Ele funciona mais ou menos da mesma forma, né? O nome da emoção, o significado de uma maneira mais acessível, de uma maneira mais simples, para que as crianças e os adolescentes possam entender de fato o que são aquelas emoções. Não são tantas emoções quanto o The Book of Human Emotions, que tem expressões em outras línguas, tem expressões que são já de línguas, inclusive línguas mortas, né? Consideradas línguas mortas. Então, realmente é muito completo. Um pouquinho diferente, um pouco mais simples, um pouco mais acessível, mas não por isso menos importante. Porque essa familiarização, né, começa na infância e na juventude. E provavelmente eu chutaria que a maioria de vocês não teve esse tipo de educação. Eu não tive. As gurias eu sei que não tiveram também. Nem a Isabel, nem a Jéssica, dentro do ambiente escolar, porque isso é uma mudança. E a gente sabe que hoje em dia as emoções, elas têm uma importância diferente dentro da educação, tanto da educação formal, de crianças e adolescentes, quanto da educação do ensino superior. Elas têm inserção na política, na cultura, então é um significado muito diferente, né? Até a distorção das emoções, quantas pessoas distorcem, enfim, tudo que a gente sente. É muito importante, então, a gente poder falar um pouco sobre isso. Então, voltando para o que a gente estava falando, porque se deixar eu fico aqui eternamente falando sobre emoções e não entro nunca na ferramenta, já falta 15 minutos ainda, nem botei a ferramenta aqui para vocês. Então, me cobrem aí, digam, Mari, a gente quer ferramenta. É uma nova maneira de sentir, né? Essa importância desse trabalho de nomear as emoções. E por isso é que essa ferramenta é tão importante, essa roda das emoções que foi criada pelo psicólogo americano, então para quem tá entrando agora, o Robert Plutchik. Eu vou colocar aqui para vocês a roda e a gente vai explorando ela juntos, pode ser? O Robert Plutchik, eu tenho várias rodas aqui pra gente testar várias, porque tem essa questão do zoom aqui, tá? Eu vou botar uma primeiro, a gente vai vendo, que é a mais original, essa é a 2D, né? O Robert Plutchik, o que ele fez? Ele queria uma maneira visual de organizar as emoções. E aí foi assim que ele criou esse desenho, com esse objetivo de trazer uma maior clareza. Só que, claro, não cabia 34 mil emoções que a gente estava falando agora. Então, ele foi tentar encontrar o que seriam essas emoções mais básicas, seria mais básico das emoções. E aí foi que ele fechou essa rodinha mais central, né? Que são as 8 emoções consideradas básicas. Deixa eu pegar um em português aqui para vocês enxergarem. Eu tenho uma aqui. São a alegria, a tristeza, a aceitação, o desgosto, o medo, a raiva e a antecipação.
Aqui tá com um nome um pouquinho diferente em português, porque é a tradução, né, gente? Então sempre vai diferir um pouquinho de um pro outro. Mas é para vocês terem essa ideia. Aí tem, então, o modelo em 2 dimensões, que é esse formato de flor, esse formato de estrela, e tem o formato em 3 dimensões, que é essa forma que eu não sei qual é essa forma, inclusive. Alguém me ajuda aqui? É um cone? É não sei, uma coisinha assim, entenderam, né? Acho que é o cone. É que o cone não é tapadinho na ponta, né? Deve ter um nome pra isso, que me ajuda. Mas então, pra gente não se perder, é esse formato de flor que fecha, né? A pontinha dessa pétala, ela se fecha para criar essa figura 3D. E aí, agora a gente vai explorar cada uma dessas pétalas para entender de que forma o Plutchik organizou isso e como que a gente pode utilizar na prática essa ferramenta. Então, a gente tem várias coisas que a gente pode... a Isabel diz que Eduardo Fernandes vai saber. Ele podia nos dizer aqui, né? O Eduardo Fernandes é meu pai, né, gente? O meu pai é uma enciclopédia ambulante, um grande Google. Então, se ele estiver assistindo e souber, pode nos dizer também. Mas se não tiver, depois ele me conta e eu conto pra vocês. Bueno. Então, a gente vai formar esse exemplo, esse formato 3D, e aí o que aconteceria se a gente formasse o formato 3D, né? As pontas bem clarinhas ficariam se encostando, né? Ali no desenho é bem lá embaixo, e as partes mais intensas formariam aquele círculo ali em cima, um círculo superior. Aquele círculo é bem intenso, então é a parte central. Vamos olhar só a 2D para ficar mais fácil de a gente enxergar. Eu vou abrir uma aqui em inglês aqui, igual a essa, só para aproximar um pouquinho essa parte central e a gente poder olhar juntos, tá? Aqui, ó. Eduardo Fernandes disse que está refletindo. Vamos ver. Daqui a pouco ele vem com a informação pra gente. Mas, bom, então, essa parte central... cada uma das pétalas primeiro, né? Vamos olhar cada uma das pétalas. Cada pétala começa na parte central de uma maneira bem intensa, uma cor bem intensa, e na parte externa uma cor menos intensa. Esse degradê de cada pétala, ele diz respeito à intensidade da cor e também à intensidade da emoção. Então, quando a gente vê na parte mais central, o nome de uma emoção, essa emoção é uma emoção que nos traz mais intensidade. Ela é mais forte, né? No jargão, a gente chama de uma emoção mais forte, aquela que nos mobiliza muito internamente. Então, essa é a área central, e aí a gente vai mudando a intensidade da emoção, vai ganhando outros nomes conforme essa emoção é enfraquecida. Então, para vocês enxergarem de novo em português ali, a gente tem lá no amarelo, a gente tem êxtase, né? Extasia, bem intenso. Depois a gente tem alegria, depois a gente tem serenidade, que seria o desdobramento de uma mesma emoção, mas diferente em termos de intensidade, tá? Outra coisa que a gente pode analisar dentro desse desenho do Plutchik é o que tem perto. A gente pode analisar ali de novo, perto da extasia. A gente tem vigilância na esquerda, ali em laranja, e a gente tem admiração em verde, que seria a confiança. E aí tem essa questão da tradução, né? Mas a gente tem o que seria parecido. Por isso que tá próximo e por isso que tá em cores na sequência no arco-íris. Por isso é que elas estão tão próximas. São emoções que são parecidas. Então, esse desenho nos ajuda a pensar, por exemplo, se de repente a gente, quando diz que a gente tá alegre, se de repente a gente não pode estar sentindo um pouquinho também dessas emoções vizinhas. Se a gente não tá sentindo um pouquinho de confiança, se a gente não tá sentindo um pouquinho de antecipação. E isso nos ajuda a refinar aquilo que a gente está sentindo, e depois isso nos ajuda também a gerir melhor, a processar essas emoções dentro da gente, a escolher uma forma de gestão das emoções que seja melhor, tá bem? Outra coisa que a gente pode analisar, vocês viram que ali no branquinho
Vou seguir nessa mesma pétala, tá? Para facilitar. A gente tá analisando a pétala amarela, então, e a pétala verde clara ali na direita. Entre o êxtase e a admiração, entre o amarelo e o verde, a gente tem branquinho que seria amor, que seria a mistura entre o amarelo e o verde. Então, o que o Plutchik propõe é que sempre entre uma e outra, na soma, a gente poderia ter outras emoções. Olhando lá embaixo, por exemplo, lá no azul escuro, a gente tem angústia, tristeza e pensativo, né? Tá escrito ali. Eu vou ler como tá para vocês se acharem, tá? Aí, em roxo, a gente tem repugnância, nojo e tédio. Seria o desgosto, que teria sido a tradução que a gente usou antes. Então, entre o roxo e o azul escuro, a gente tem o remorso, que seria a mistura entre o roxo e o azul, tá? Então, assim, seria sequencialmente. Entre a vigilância lá no laranja e a ira do vermelho, a gente teria a agressividade. Entre a ira e a repugnância, a gente teria o menosprezo. E assim a gente ia sempre aumentando essa roda até caber todas as emoções que a gente quisesse. E a gente, assim, pode usar ela para nos ajudar a entender como a gente está sentindo. Então, digamos que eu esteja em uma situação onde eu tô com uma emoção bastante intensa e eu não consigo nomear. Eu posso usar a roda como um apoio para encontrar o nome daquilo que eu tô sentindo. Tá bem? Outra forma de a gente analisar essa roda é através dos opostos. Então, o oposto lá da estasia seria, e alegria ali na sequência, seria o de baixo, seria o azul escuro. Então, no azul escuro a gente tem a angústia e a tristeza como o oposto da estasia e da alegria. É claro que, por serem opostos, não quer dizer que a gente só pode sentir um ou só pode sentir o outro. Foi isso que a gente aprendeu no Divertidamente, não foi? Que alegria e tristeza podem andar juntas, sim. Então, é isso que a gente vê aqui. Pode andar junto? Sim, mas o oposto seria, então, a alegria e a estasia e ali embaixo a angústia e a tristeza. Ó, o Luiz tá dizendo, oi, gente, cheguei, bem-vindo, Luiz. O Luiz sempre participa das nossas lives aqui. Que bom te ter aqui com a gente em mais uma live. A gente tá falando um pouquinho sobre a roda das emoções do Plutchik, que é a nossa ferramenta de hoje. E não se preocupa que essa live vai ficar salva, então não vai perder nada do que a gente viu até aqui, vai poder acessar depois. Lembrando também que quem pedir por mensagem direta aqui no Instagram, pra gente, a ferramenta a gente envia pro e-mail de vocês, sem custo nenhum, não se preocupem com isso, tá tudo certo, tá? A gente sempre tem por hábito mandar todos os materiais da live para que vocês possam ir formando o próprio material próprio de vocês. E dentro dessa ideia de formar o material próprio de vocês, é claro que a gente tem também mais material, né? A gente poderia chegar aqui e jogar um monte de material em cima de vocês. Mas a ideia é que a gente possa explorar cada um desses materiais e vocês possam saber utilizar eles em diferentes contextos a todo momento, para que vocês não só tenham uma lista de links, mas saibam de fato como aplicar isso. E eu imagino que vocês devem estar se perguntando se tem como usar a roda das emoções do Plutchik dentro da metodologia dos espaços de acolhimento, dentro da metodologia do Multivozes. Vocês já devem ter visto, a gente tem o livro tem uma metodologia para construir espaços de acolhimento. E é claro que vocês podem usar a roda das emoções dentro dessa metodologia, a gente usa muito, inclusive muito, gente, com adultos e com crianças, porque é uma metodologia fácil, ela é muito visual, então vocês podem explicar de uma maneira simples, não precisa ser tão complicado que eu nem estou explicando aqui para que vocês saibam mais profundamente, podem explicar de uma maneira acessível e podem usar com eles. Mari, como que a gente pode usar dentro da metodologia? Vocês podem usar, por exemplo, numa conversa em grupo, vocês podem fazer uma roda bem grande, bem bonita, bem colorida, e vocês podem, por exemplo, plastificar, limpar ela por causa do Covid, agora com álcool gel e tal, para ficar mais fácil o manuseio.
Vocês podem imprimir, plastificar, podem ir passando entre eles para que eles possam ir olhando as emoções e possam ir usando aquele desenho para se organizar e conseguir expressar verbalmente como que eles estão se sentindo. Se vocês não se sentirem seguros ainda para passar esse material, ainda que seja plastificado, vocês podem imprimir um para cada um, por exemplo. E aí cada um vai ter o seu, vai poder circular o que mais sente, vai poder falar o que está sentindo naquele momento, ou em uma determinada situação, em outra, se vocês fizerem várias perguntas dentro de uma conversa em grupo. Alguns dos professores com quem a gente trabalha gostam de imprimir essa roda e colocar na sala de aula em um cartaz, para que quando os alunos estão se sentindo muito tomados por uma emoção, eles consigam expressar para os professores o que eles estão sentindo e aí eles poderem ajudar esse aluno a gerenciar essas emoções. Tem outros professores que preferem imprimir o material, não colocar na parede, mas deixar disponível. Alguns professores organizam aqueles cantinhos da calma, cantinho socioemocional, cada um tem o seu nome, né? Cantinho do acolhimento, cantinho da paz, cada um bota o nome que quiser. Dá para deixar também nesse cantinho como um recurso que eles podem utilizar quando o bicho tá pegando, assim, para eles. As possibilidades de utilização são inúmeras. Por quê? Porque é uma ferramenta aberta, uma ferramenta bastante simples, bastante gráfica, para que vocês possam utilizar. Por isso que a gente escolheu essa emoção. E aí vocês podem, então, mandar o e-mail de vocês que a gente manda para vocês. Fora isso, Bueno, sobre... que mais que eu posso dizer para vocês sobre essa ferramenta? Vocês podem imprimir e recortar, né? Vocês podem recortar e usar ela 3D, se vocês acharem que fica mais fácil. Porque alguns alunos não conseguem imaginar ou não têm ainda idade suficiente para conseguir imaginar esse formato 3D, né? E aí, se vocês quiserem, também podem imprimir e fazer o formatinho e usar de uma forma ou de outra, ou das duas. Isabel disse que em breve vem novidades sobre o método de acolhimento nas escolas. É um spoiler aí, é verdade. Esse spoiler não estava combinado. Isabel tá mandando mensagem dando spoiler para vocês que a gente não combinou, não. Isabel não pode. Gente, então, eu queria agradecer vocês. Eu sei que já tá fechando nossos 30 minutos. Vocês sabem que a gente toma cuidado com isso para otimizar o tempo de vocês. A ideia é que vocês possam ter esse conteúdo bem condensado. Essa live, ela vai ficar salva no Instagram, então se vocês estão vendo depois, vocês também podem pedir o material, não tem problema, é só mandar e-mail, só mandar mensagem. Ou podem mandar e-mail pra gente, caso vocês estejam vendo no YouTube, porque essa live também vai ficar salva no YouTube. No Multivoz agora vocês têm conteúdo, então, na live semanal, tem um vídeo que a Isabel tá fazendo aqui no Instagram e a Jéssica tá fazendo um vídeo no YouTube semanal. Então vocês têm conteúdo aberto aí, podem nos pedir os materiais também sem problema nenhum. Isabel tá me lembrando que agora no dia 1º de dezembro começa mais um desafio das emoções. O desafio das emoções são 21 dias de 21 emoções e 21 atividades. E a gente manda e-mails diários para vocês exercitarem esse contato com as emoções. Como vocês viram na live de hoje, isso é muito importante. Exercitar esse contato com as emoções é o que nos expande a capacidade de sentir e nos ensina como gerenciar essas emoções de uma maneira saudável. Então, vai ter o desafio, a turma tá aberta, vocês se inscrevem no site do Multivozes, que é www.multivozesnaescola.com.br/desafio, e aí já é a página direta, só vocês se inscreverem lá, só mandar o nome de vocês e o e-mail, que a gente manda os e-mails para vocês nas datas, né, a partir do dia 1º de dezembro, e aí vocês têm 21 dias. Agora terminou uma turma. E o pessoal achou que foi muito importante esse contato. Algumas pessoas até nos mandaram um e-mail, a gente agradece muito. É muito importante pra gente esse retorno, esse feedback. E se vocês acharam que essa live foi relevante, se essa ferramenta é relevante pra alguém, essa live vai ficar salva, a gente vai postar ela no final da tarde de hoje, ela vai ficar fixa aqui no Instagram. Interajam com o conteúdo, curtam, compartilhem com pessoas que podem gostar disso. E peçam pra elas também nos pedirem material, tá?
E aí a ideia é que a gente possa alcançar o maior número de pessoas para que mais pessoas trabalhem as emoções dentro da sala de aula, trabalhem esse assunto com crianças e adolescentes e assim possam ajudá-las a alimentar esse vocabulário emocional. Muito obrigada por terem ficado com a gente até aqui. Vocês são muito especiais, a gente agradece muito essa audiência super qualificada de pessoas muito importantes pra gente. Muito obrigada. E até semana que vem. Semana que vem tem mais, na quinta-feira, live de 30 minutos, também ao 12:30 aqui no Instagram. Um beijo enorme e até semana que vem.